Em 2000, o centro de Brasília se tornou o cenário de um dos mistérios mais desconcertantes da história da cidade. Um grupo de jovens, todos com idades entre 18 e 22 anos, desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Eles estavam em um passeio escolar, explorando pontos turísticos da cidade, mas nunca retornaram para o ponto de encontro combinado. Os dias seguintes foram marcados por uma procura incessante. A polícia local iniciou uma investigação imediata, mas as buscas logo se tornaram infrutíferas. Ninguém sabia onde eles estavam, nem o que havia acontecido. As famílias das vítimas estavam em desespero, e a imprensa cobria cada nova pista que surgia, mas todas se mostravam vazias. Uma das últimas pistas obtidas foi uma mensagem enigmática enviada por Lucas, um dos jovens do grupo, para um amigo, horas antes de desaparecer. A mensagem dizia: "Estamos mais perto da verdade do que imaginamos." Essas palavras se tornaram a chave para o mistério, mas ninguém sabia o que elas significavam. Por que Lucas enviaria uma mensagem assim antes de desaparecer? O caso rapidamente ganhou atenção nacional, mas conforme os dias se passaram, a esperança de encontrar os jovens diminuiu. As buscas foram oficialmente suspensas após 3 meses e o caso foi arquivado pela polícia, mas a memória do desaparecimento não se apagou. Ao contrário, ela se tornou um assunto constante em conversas, especulações e até teorias conspiratórias. O que realmente aconteceu com os jovens no centro de Brasília? E agora, 25 anos depois, a verdade está prestes a vir à tona. Você consegue imaginar o que aconteceu com esses jovens? Onde eles estavam durante todos esses anos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você acha. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar essa história e descobrir a verdade por trás desse mistério. O tempo passou, mas o mistério continuou vivo. Os desaparecimentos se tornaram lendas urbanas, uma história para ser contada em rodas de amigos ou nas conversas de bar. Mas quem realmente sabe o que aconteceu naquela época? Será que as respostas estão mais perto do que imaginamos? 25 anos se passaram desde o misterioso desaparecimento dos jovens no centro de Brasília e o caso tinha se tornado parte da história não resolvida da cidade. Mas então, em uma manhã chuvosa de outubro, Lucas, um dos jovens desaparecidos, apareceu. Não em um hospital ou em algum lugar com explicações plausíveis, mas diretamente na delegacia de Brasília, sem mais nem menos. Ele entrou sozinho, com uma expressão vazia, quase desorientada, e se entregou à polícia como se nada tivesse acontecido nos últimos 25 anos. Quando foi questionado, a primeira coisa que disse foi: "Eu sei o que aconteceu com os outros." Mas o que ele falava não fazia sentido algum. Estava claro que algo muito estranho havia ocorrido, e ele parecia o único sobrevivente de um mistério enterrado. Lucas estava visivelmente abalado, mas sua aparência era a mesma, exceto por uma linha de cansaço profunda em seus olhos. Ele não sabia explicar onde estivera ou o que havia acontecido durante todo esse tempo. A única coisa que conseguia dizer era que não se lembrava de como chegou à delegacia ou do que acontecera com os outros jovens. Ele também mencionou com uma expressão vazia que a única coisa que se lembrava com clareza era a sensação de que sempre esteve sendo observado. "Eu não sei como estou aqui", Lucas disse aos policiais com a voz rouca. "Eu não sei como cheguei até vocês, mas eu preciso contar o que aconteceu, e vocês não vão gostar do que vão ouvir." Sua frase parecia mais uma advertência do que uma explicação. A polícia, incrédula, o conduziu a uma sala de interrogatório, mas as respostas que ele deu foram vagas. Ele parecia hesitar a cada pergunta, como se estivesse lutando para recordar o que realmente acontecera. Quando questionado sobre o que lembrava de seus amigos, ele não deu respostas claras. "Eles estavam comigo, mas depois tudo ficou escuro. Eu não sei." Ele estava claramente confuso e sua amnésia parecia ser uma das únicas coisas consistentes na sua história.
Mesmo quando foi perguntado sobre a mensagem que enviara aos amigos, pouco antes de desaparecer, Lucas apenas olhou fixamente, sem conseguir entender o que isso significava. Mas uma coisa estava clara: ele sabia algo. Algo importante, que de alguma forma ele não queria revelar. O que será que Lucas sabe sobre o desaparecimento? Por que ele voltou agora, depois de tantos anos? Comente abaixo sua teoria e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa história cheia de mistérios. Enquanto Lucas estava na delegacia, os jornalistas começaram a cobrir o caso novamente. O desaparecimento, agora mais misterioso do que nunca, ganhou nova atenção na mídia. Mas a grande questão ainda pairava no ar. Onde estavam os outros jovens? E por que Lucas havia retornado sozinho, sem memória e com medo de falar? A polícia começou a investigar a fundo. Eles procuraram por qualquer sinal de vida dos outros jovens desaparecidos, mas nada foi encontrado. Por mais que tentassem, os outros membros do grupo pareciam ter desaparecido sem deixar vestígios. Alguns cogitaram que talvez estivessem mortos, enquanto outros, mais céticos, começaram a acreditar que a história do desaparecimento estava muito além do que parecia. Mas a situação de Lucas levantou mais questões. Ele estava vivo, mas seu estado mental estava comprometido. O que ele sabia? O que acontecera com ele durante todos esses anos? Não demorou muito para que começassem a surgir especulações, e os rumores sobre o que poderia ter acontecido se espalharam rapidamente. Lucas parecia estar tentando lembrar-se de algo, mas quanto mais ele tentava, mais perdido ele ficava. A polícia estava frustrada. Mesmo sendo a chave para o caso, Lucas não parecia cooperar plenamente. Ele se recusava a falar sobre o que realmente aconteceu, alegando que não estava pronto. Algo lhe dizia que a verdade não poderia ser revelada de imediato. Mas por quê? Enquanto as investigações continuavam, Lucas começava a receber mensagens misteriosas de alguém que parecia saber mais do que deveria. Ele não conseguia entender quem estava por trás delas, mas uma coisa era clara: alguém estava observando seus movimentos e estava muito mais perto da verdade do que ele imaginava. A história de Lucas, com suas respostas evasivas e a amnésia de longo prazo, começou a criar mais perguntas do que respostas. Sua reaparição não apenas reacendeu o mistério do desaparecimento, mas também trouxe à tona um outro mistério: o que ele sabia e por que ele estava tão temeroso de falar. Enquanto Lucas estava sendo mantido sob vigilância na delegacia, um nome familiar começou a surgir em conversas discretas entre os investigadores. Dr. Henrique Alves, um ex-agente do governo que havia sido envolvido em vários projetos secretos nos anos 90, começou a ser relacionado ao caso. E não era por acaso. Em 2000, no mesmo ano em que os jovens desapareceram, o Dr. Alves estava envolvido em um projeto altamente secreto chamado Projeto Mente Branca. O projeto visava estudar o controle mental através de experimentos psicológicos em indivíduos jovens, muitas vezes sem o seu consentimento. Os detalhes do projeto foram mantidos em segredo pelo governo, mas agora, 25 anos depois, as peças começaram a se encaixar. Lucas, sem saber ao certo porquê, começou a se lembrar de fragmentos do que aconteceu durante os dias em que ele e seus amigos estavam desaparecidos. Flashbacks começaram a emergir, como se sua mente estivesse tentando liberar lembranças bloqueadas. Ele se lembrava de ser levado a um lugar fechado, escuro, onde as palavras controle e experimento foram sussurradas em seu ouvido, mas ele não conseguia ligar os pontos. Mas uma coisa estava clara: eles foram usados. Eles não haviam desaparecido por acaso. O governo estava envolvido de alguma forma. Uma tarde, enquanto Lucas estava sendo interrogado, ele teve um momento de clareza e, com a voz trêmula, disse à polícia: eles estavam tentando nos mudar, nos fazer diferentes. E a coisa mais assustadora foi que não éramos mais nós mesmos, nós fomos usados.
Essas palavras caíram como uma bomba. A ideia de um experimento governamental secreto, realizado com jovens desaparecidos, fazia o cabelo de qualquer investigador se arrepiar. E mais ainda, a conexão com o Dr. Henrique Alves parecia muito mais do que uma coincidência. Ele havia trabalhado na criação de técnicas de manipulação mental e lavagem cerebral, mas ninguém imaginava que isso envolvesse seres humanos inocentes. O que você acha dessa descoberta? Lucas foi parte de um experimento governamental? Quem mais estava envolvido? Comente abaixo suas teorias e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa história cheia de segredos e reviravoltas. Ao colocar uma nova peça do quebra-cabeça, fazemos o gancho para o próximo capítulo, com um convite para os espectadores se inscreverem e comentarem suas teorias. As peças começaram a se encaixar e a investigação ganhou uma nova intensidade. A polícia descobriu que o Dr. Alves havia desaparecido após uma série de investigações em 2001 e ninguém soubera mais sobre ele. Rumores indicavam que ele estava envolvido em várias operações ilegais e que havia tentado esconder seu passado. Porém, uma coisa era certa: ele sabia muito mais sobre o que aconteceu com os jovens do que qualquer outra pessoa. Mas a chave para desenterrar a verdade estava em Lucas. Ele era a testemunha viva de algo tão grande, tão aterrador, que o governo parecia disposto a fazer qualquer coisa para manter em segredo. A polícia começou a buscar mais informações sobre o projeto Mente Branca. Um arquivo secreto que foi recentemente desclassificado revelou que vários jovens haviam sido utilizados como parte de experimentos de controle mental, mas os detalhes estavam lacônicos e muitas partes do relatório estavam borradas ou haviam sido removidas. Porém, Lucas conseguiu se lembrar de uma sala específica dentro do prédio onde ele e os outros jovens foram mantidos. Ele a descreveu como um lugar frio, com várias câmeras e pessoas com jalecos brancos. Ele falou de algo chamado submissão psíquica, uma técnica de controle mental que os fazia esquecer suas próprias identidades, criando um vazio que poderia ser preenchido com qualquer tipo de comando. Ele havia sido uma dessas cobaias, mas por alguma razão, algo deu errado com ele. O mais perturbador foi que, de acordo com Lucas, nem todos os jovens haviam sido liberados após o experimento. Alguns haviam se tornado agentes, pessoas com suas memórias apagadas, mas com habilidades treinadas para atuar sem questionar. Eles estavam agora no mundo, vivendo vidas aparentemente normais, mas com uma missão secreta. E Lucas temia que alguns deles ainda estivessem por aí, observando. Com o governo e suas investigações oficialmente desacreditados, Lucas e Fernanda, uma amiga que também havia sido parte do grupo desaparecido, decidiram assumir a investigação em suas próprias mãos. Eles começaram a juntar as peças do quebra-cabeça por conta própria, tentando localizar os outros jovens e descobrir a extensão do que o governo realmente havia feito. Enquanto Lucas e Fernanda tentam desvendar o que restou do projeto, eles começam a receber mensagens misteriosas de fontes anônimas. Uma delas dizia: "Cuidado com quem você confia, o experimento nunca acabou." Essa frase, cheia de ameaça, indicava que a verdade ainda estava longe de ser revelada por completo. Enquanto Lucas e Fernanda seguiam com sua investigação, uma sensação crescente de perigo começou a se instalar. Eles estavam se aprofundando em um terreno traiçoeiro, onde as respostas se misturavam com mais perguntas, e cada pista que encontravam parecia levá-los a uma conspiração muito maior do que poderiam imaginar. Mas quem estava realmente por trás de tudo isso? E mais importante, até onde o governo e suas facções secretas estavam dispostos a ir para manter o que aconteceu em 2000 em segredo?
Após semanas de buscas, Lucas e Fernanda conseguiram acessar mais documentos confidenciais. Alguns desses arquivos haviam sido vazados por um informante anônimo que parecia saber muito mais sobre o projeto Mente Branca do que qualquer pessoa da investigação oficial. As informações eram chocantes. O projeto não tinha sido uma iniciativa do governo brasileiro, mas sim uma colaboração internacional entre agências de inteligência e grandes corporações farmacêuticas. O objetivo? Criar um exército de agentes secretos, completamente controlados mentalmente e dispostos a seguir ordens sem questionar, sem memórias pessoais que os impedissem de cumprir qualquer missão, não importa quão obscura fosse. Você acha que a verdade sobre o que aconteceu com esses jovens está mais perto do que imaginamos? E quem mais está envolvido nessa conspiração global? Comente abaixo suas teorias e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa história, que promete ainda mais revelações bombásticas. Fernanda, que estava começando a se sentir sobrecarregada pela magnitude da descoberta, se aproximou de Lucas enquanto folheava as páginas dos documentos vazados. Lucas, isso é maior do que qualquer um poderia imaginar. Eles criaram algo muito pior do que apenas agentes secretos. Eles controlaram nossas mentes. Isso foi planejado. Lucas olhou para ela com uma expressão sombria. Sim, e o mais assustador é que muitos de nós nem sabemos que fomos usados. Eles não só apagaram nossas memórias, mas criaram uma rede secreta de pessoas que não sabem nem mesmo o que estão fazendo. Apenas seguem ordens. E alguns deles podem estar entre nós, vivendo vidas normais. As implicações eram ainda mais aterradoras. A cada documento lido, mais pistas sobre os agentes surgiam. Algumas informações indicavam que alguns dos jovens ainda estavam vivos e trabalhando para uma organização secreta, sem saberem o que realmente estavam fazendo. Eles haviam sido programados para acreditar que eram pessoas comuns, mas estavam, na verdade, envolvidos em uma rede de espionagem internacional. O mais sinistro de tudo era que esses agentes eram tão bem treinados que, mesmo sem memória, agiam como peças essenciais em uma engrenagem global de manipulação e controle. Mas havia algo mais que Lucas e Fernanda descobriram em uma das últimas páginas dos arquivos. O nome de um grande empresário brasileiro que estava envolvido no projeto. Ele não era apenas um colaborador, mas alguém que parecia ser o líder de uma facção dentro da organização secreta. O nome que apareceu nas últimas linhas do documento fez Fernanda parar de respirar por um momento. Dr. Henrique Alves era o mesmo nome que Lucas havia mencionado antes. O mesmo nome de um dos cientistas mais influentes do projeto. Mas o que os documentos não diziam era a conexão do Dr. Alves com o empresário. Eles não eram apenas aliados no projeto, mas irmãos. Agora, Lucas e Fernanda estavam em uma corrida contra o tempo. Eles haviam acabado de descobrir que o verdadeiro responsável por todo o projeto estava mais próximo do que imaginavam. Mas, para desmantelar essa conspiração, eles precisavam encontrar o Dr. Henrique Alves e, mais importante, descobrir como o empresário estava envolvido nesse jogo de poder. Estava claro que ele era a chave para entender todo o esquema, mas encontrá-lo não seria fácil. O homem estava desaparecido e qualquer um que tentasse encontrá-lo estava em perigo. Com a descoberta de que o Dr. Henrique Alves e o empresário misterioso Ricardo Amaral estavam diretamente envolvidos no projeto Mente Branca, Lucas e Fernanda sabiam que estavam prestes a revelar a maior conspiração de suas vidas. A verdade estava se aproximando, mas, com ela, também crescia o perigo. Eles estavam correndo contra o tempo, e a qualquer momento, aqueles que queriam manter o segredo poderiam agir para silenciá-los para sempre.
Depois de analisar mais documentos e fazer contato com fontes externas, Lucas e Fernanda descobriram que o projeto Mente Branca havia sido apenas uma pequena parte de um plano muito maior. O que parecia ser um experimento psicológico com jovens desaparecidos era, na verdade, apenas o começo de uma série de manipulações em massa para criar agentes secretos espalhados pelo mundo. Mas o que eles ainda não sabiam era como essa organização havia influenciado as decisões globais ao longo dos anos. Enquanto isso, Lucas começou a ter lembranças mais vívidas. Ele se lembrava da sala onde foi mantido, das máquinas e dispositivos que usaram para manipular sua mente, e até dos outros jovens que, como ele, tinham suas memórias apagadas. Ele também se lembrava de algo terrível: a última missão. Ele foi enviado junto com outros agentes para uma missão no exterior, onde foram usados para eliminar figuras-chave de movimentos sociais em outros países, tudo sem saberem o verdadeiro propósito de suas ações. Eles haviam sido manipulados, suas mentes haviam sido alteradas para obedecer sem questionar. Mas o mais chocante de tudo foi que Ricardo Amaral não estava apenas tentando encobrir os rastros do projeto Mente Branca. Ele havia se tornado o líder de uma organização internacional secreta, e essa organização estava por trás de eventos históricos de grande escala, manipulando a política e a economia mundial. A verdade, que parecia cada vez mais absurda, estava se desdobrando diante de seus olhos, e a pergunta mais angustiante era: quem mais sabia disso? Você consegue acreditar na magnitude do que acabamos de revelar? Como um experimento secreto poderia ter influenciado tantos eventos no mundo? Comente abaixo sua opinião e se inscreva no canal para não perder os próximos detalhes e revelações chocantes dessa história. Esse apelo vai manter o público engajado com um convite para refletir sobre a revelação e continuar acompanhando a história. Com isso, Lucas e Fernanda estavam prontos para finalmente enfrentar os responsáveis. Eles haviam encontrado um ponto de contato com o Dr. Henrique Alves, que, ao que tudo indicava, estava mais perto do que imaginavam. A última pista era um antigo endereço em um subúrbio de Brasília, onde ele supostamente estava escondido. Era agora ou nunca. Eles não tinham mais tempo a perder. A polícia estava cada vez mais longe da verdade, e Lucas e Fernanda estavam sozinhos nessa jornada. Eles sabiam que, ao chegar ao local indicado, poderiam finalmente confrontar o Dr. Alves e Ricardo Amaral, mas também sabiam que isso os colocaria em um perigo iminente. A organização secreta que os perseguia já havia mostrado seu poder, e qualquer movimento em falso poderia ser fatal. À medida que se aproximavam do local, a tensão entre eles aumentava. Lucas, com sua mente fragmentada e cheia de recordações perturbadoras, não conseguia deixar de se perguntar quem ele era realmente. Ele ainda estava sendo manipulado de alguma forma. E o mais importante, o que ele faria quando finalmente estivesse frente a frente com os responsáveis? Eles chegaram a um prédio antigo, escondido em uma área afastada de Brasília, longe dos olhares curiosos. Era uma construção simples, mas com a sensação de que algo sinistro estava guardado ali dentro. Eles entraram sem fazer barulho, conscientes de que estavam sendo observados. Dentro, eles encontraram o que procuravam. Dr. Henrique Alves estava lá, mas não sozinho. Ele estava rodeado de documentos e equipamentos antigos, ainda guardados de tempos passados. Quando ele os viu entrar, não demonstrou surpresa. Em vez disso, um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. Então, finalmente chegaram. Ele disse, a voz calma, como se já soubesse que isso aconteceria. Eu estava esperando por vocês. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. Mas antes que eles pudessem reagir, uma figura se levantou nas sombras e o nome Ricardo Amaral ecoou pela sala. Ele estava ali, observando,
e parecia ter controle total da situação. Vocês realmente acham que podem destruir o que construímos? Ricardo disse com uma calma aterrorizante. A verdade já está além de seu controle. Vocês nunca saberão tudo. A sensação de desespero tomou conta de Lucas e Fernanda. Eles estavam agora frente a frente com os homens que haviam destruído tantas vidas e manipulado tantas mentes. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de Lucas estava mudando. Ele não podia mais ser uma marionete, mesmo que ainda houvesse partes de sua mente que fossem comandadas. Ele sabia que a batalha final estava prestes a acontecer e que a escolha era sua. Lucas deu um passo à frente, determinado. Eu não sou mais a mesma pessoa que vocês moldaram. A verdade agora está com a gente, e não há mais como esconder o que vocês fizeram. A luta final estava prestes a começar. Lucas e Fernanda tinham a chance de expor o que aconteceu com os outros jovens e de destruir a organização que controlava tudo. Mas a batalha pela verdade e pela liberdade estava longe de ser simples. Eles precisariam enfrentar mais do que o governo. Eles precisariam enfrentar a própria mentira que os havia aprisionado por tanto tempo. Agora que a verdade finalmente está saindo à tona, qual será o destino de Lucas e Fernanda? Eles conseguirão derrubar essa organização secreta? Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal para saber como essa história chocante termina.